Nas últimas horas, a tensão política se intensificou entre as principais lideranças europeias, após novos relatórios indicarem um possível aumento nas movimentações militares da Rússia em meio ao prolongado conflito na Ucrânia. Informações que circulam entre os representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, apontam que Moscou estaria preparando um significativo reforço em suas forças armadas, com a mobilização de aproximadamente 3.000 tanques de guerra e cerca de 300 aeronaves de combate. Essas informações provocaram uma onda de apreensão em diversas capitais europeias, incluindo Paris, Berlim e Bruxelas, que acompanham de perto a escalada militar russa. Entre os primeiros a reagir publicamente está o presidente da França, Emmanuel Macron, que, em um discurso oficial, alertou que a crescente presença militar russa não deve ser interpretada apenas como uma ameaça à Ucrânia, mas sim como um perigo real à segurança de toda a Europa. Macron reforçou a ideia de que, se Kiev não conseguir resistir à ofensiva russa, outras nações do continente poderão se tornar o próximo alvo, o que colocaria em risco a estabilidade de toda a região. Macron também foi categórico ao afirmar que a França não hesitará em recorrer ao uso de seu arsenal nuclear, caso a soberania do continente europeu seja colocada em risco por uma eventual ofensiva russa para além da Ucrânia. Segundo o presidente francês, qualquer tentativa de Moscou de expandir sua ação militar para outros países da Europa será encarada como uma ameaça direta à existência da própria Europa, o que, segundo ele, justificaria uma resposta proporcional por parte de Paris. A essa firme declaração seguiu-se a reação do comandante russo Abdi Alaudin, que rebateu as palavras de Macron com um tom igualmente resoluto. Em seu comunicado, Alaudin deixou claro que a Rússia está pronta para continuar o conflito até alcançar seus objetivos, mesmo que isso signifique enfrentar a OTAN diretamente. Ele destacou que, na visão de Moscou, os exércitos europeus carecem da força, dos recursos e da moral necessários para resistir a uma ofensiva russa em larga escala, sustentando que as forças armadas da Rússia possuem não apenas superioridade em armamentos, mas também uma firme determinação que, segundo ele, superaria facilmente a disposição das tropas ocidentais. Alaudin foi além ao sugerir que, caso o apoio militar dos países da OTAN à Ucrânia continue, a Rússia poderá expandir suas operações militares para além das fronteiras ucranianas, atingindo diretamente outros países europeus que, de acordo com Moscou, estariam colaborando ativamente contra seus interesses. Para o comandante russo, embora o fim da guerra na Ucrânia ainda seja possível até o final de 2024, esse desfecho dependerá da postura adotada por líderes ocidentais, especialmente aqueles que seguem enviando armamentos e apoio estratégico a Kiev. Diante desse cenário cada vez mais instável, Emmanuel Macron intensificou os esforços diplomáticos junto para países membros da União Europeia e da OTAN, buscando formar um consenso em torno de uma resposta coordenada. No entanto, o presidente francês também tem defendido a necessidade de a Europa aumentar sua autonomia em termos de defesa, especialmente em um momento em que as relações com os Estados Unidos se mostram tensionadas após a imposição recente de tarifas comerciais americanas sobre produtos europeus, o que gerou insatisfação em várias nações do bloco. Enquanto os países europeus seguem debatendo qual postura adotar diante da guerra na Ucrânia, o impasse estratégico se aprofunda, gerando inquietação tanto nas capitais políticas quanto nos bastidores militares. A continuidade do apoio irrestrito a Kiev por meio do envio de armamentos, informações de inteligência e pacotes financeiros levanta dúvidas entre os analistas políticos e diplomatas. Por um lado, manter esse apoio significa reforçar a resistência ucraniana frente à ofensiva de Moscou, mas também implica prolongar um conflito que já ultrapassa 2 anos, com um saldo devastador de mortos, feridos e destruição de infraestruturas vitais. Por outro lado, a opção por abrir diálogo com o Kremlin sem garantias firmes pode representar um sério risco à credibilidade da Europa como ator geopolítico relevante,
Muitos temem que ceder à pressão russa para negociar sob ameaça possa ser interpretado não como uma escolha estratégica, mas como sinal de fraqueza, encorajando Moscou a futuras ações agressivas contra outras nações da região. Tal cenário poderia abrir precedentes perigosos, não apenas para o equilíbrio de forças na Europa, mas também para as relações com potências como China e Irã, que observam atentamente o desenrolar desse conflito. Além disso, especialistas em defesa e segurança internacional, especialmente em países como Alemanha, Bélgica, Polônia e Estônia, alertam que o risco de o conflito transbordar as fronteiras da Ucrânia é mais alto do que nunca. Segundo avaliações recentes, a mobilização militar russa, que já conta com milhares de tanques, sistemas de mísseis e caças de combate, tem aumentado nas regiões fronteiriças, inclusive próximas para estados bálticos e ao norte da Polônia. Isso levanta sérias preocupações em Vilnius, Varsóvia e Riga, cidades que, por sua proximidade geográfica, poderiam ser atingidas por uma eventual expansão do conflito. Enquanto Moscou mantém exercícios militares constantes e reforça suas tropas em áreas sensíveis, a França, sob a liderança de Emmanuel Macron, e a Alemanha, com Olaf Scholz, discutem abertamente o fortalecimento das capacidades de defesa do continente europeu, inclusive com planos de rearmamento e criação de estruturas independentes de apoio militar que não dependam exclusivamente dos Estados Unidos. No entanto, as divergências internas na União Europeia sobre o nível de envolvimento direto na guerra e sobre a ampliação de sanções à Rússia dificultam uma resposta uniforme, o que é visto por analistas como um ponto vulnerável que o Kremlin pode explorar. Além disso, há um elemento novo no cenário geopolítico: o crescente cansaço das populações europeias com a guerra e seus efeitos econômicos, como a alta no preço da energia, inflação e redução do crescimento econômico, que começam a afetar o humor político em países como Itália, Hungria e até Alemanha, onde movimentos políticos pedem o fim do apoio militar a Kiev. Esse desgaste interno na Europa preocupa estrategistas ocidentais, pois fragiliza a frente unificada que se tentou formar desde o início do conflito em 2022. Por sua vez, a Rússia continua enviando sinais inequívocos de que está disposta a levar o confronto até as últimas consequências. A presença de cerca de 3.000 tanques operacionais e centenas de aviões prontos para o combate mostra que o Kremlin mantém sua capacidade de mobilização intacta, apesar das sanções econômicas e do isolamento diplomático. Mais do que um esforço para vencer a guerra na Ucrânia, esse aparato militar parece direcionado a intimidar o Ocidente, sobretudo os países membros da OTAN, que fazem fronteira com o território russo ou com Belarus, um aliado estratégico de Moscou. Enquanto isso, a preocupação cresce em Paris, Berlim, Varsóvia e Bruxelas, à medida que se discute se o envio contínuo de armamentos sofisticados para a Ucrânia poderá desencadear uma resposta mais agressiva da Rússia, inclusive com o uso de mísseis de longo alcance contra alvos na Europa Ocidental. O medo é de que, caso Kiev não consiga segurar as linhas de defesa atuais, uma possível ofensiva russa rumo ao oeste, passando por Moldova, Polônia e estados bálticos, se torne uma realidade em questão de meses. Embora alguns diplomatas europeus ainda defendam a busca por uma saída negociada, o cenário que se desenha não oferece sinais concretos de que Moscou aceitaria sentar à mesa sem garantias que envolvem concessões territoriais, algo que Kiev e seus aliados rejeitam completamente. Por isso, o debate dentro da União Europeia se acirra: continuar lutando ao lado da Ucrânia, com todos os custos e riscos, ou buscar um cessar-fogo que poderia comprometer a segurança de longo prazo do continente. Para especialistas em política internacional, o momento atual é talvez o mais perigoso desde o início da guerra, pois o equilíbrio frágil entre apoio e contenção pode ruir a qualquer momento. Como alertam analistas do Instituto de Relações Internacionais de Berlim e do Centro de Estudos Estratégicos de Paris, qualquer passo em falso, seja por parte da Rússia, seja por parte da OTAN, pode arrastar o continente para um conflito aberto e generalizado, com consequências devastadoras para a segurança europeia e global.